Hoje a gente vai ter uma daquelas conversas que fazem a gente parar pra pensar, sabe? Tipo um bate-papo numa conversa de vídeo que você tem com aquela amiga que vocês trocam conselhos. Pois é, eu vou fazer isso com você, mas vai ter um toque, uma pitada de ciência, porque eu quero compartilhar com vocês coisas que eu parei de fazer quando eu comecei a estudar neurociência e que eu gostaria muito que tivessem me avisado que isso ia melhorar praticamente 99% da minha vida. A neurociência, ela não é só sobre neurônios, sobre sinapses, é sobre também entender o manual de instruções da nossa própria existência. É como se a gente estivesse dirigindo um carro superpotente, que somos nós mesmos, mas sem nunca ter lido o manual. A gente até anda, mas não usa todo o potencial e vive batendo nos muros por aí. Quando você entende como a máquina funciona, você para de tentar consertar o motor com ele ligado. Então você vai começar a fazer os ajustes de forma mais inteligente. Eu sempre costumava falar durante as terapias para os meus pacientes que eles chegavam e eu perguntava: como você está se sentindo hoje? Aí a pessoa fala: bem, acho que o problema que eu tinha já foi resolvido, que eu nem estou sentindo que eu tenho algo para trazer aqui. E eu sempre trazia como exemplo o seguinte: quando você tem uma tempestade na sua casa e um telhado se quebra e começa uma goteira dentro da sua casa e vira uma bagunça. Enquanto está acontecendo a tempestade, enquanto está chovendo, você vai subir no telhado para arrumar essa telha? Não, você vai esperar que a tempestade passe, que o sol saia, que esteja tudo mais ou menos harmônico, uma temperatura melhor, uma situação melhor, mais agradável, para você subir no telhado e consertar aquela telha. Da mesma forma somos nós. Às vezes a gente acha que depois que a tempestade passa, que depois que o sofrimento passa, não é hora mais de falar sobre aquilo, é hora de esquecer. Mas na verdade não. Às vezes é o melhor momento, porque depois que aquilo tudo passou, que a poeira deu uma baixada, você consegue pensar de uma forma mais clara, de uma forma mais consciente. Talvez você comece a enxergar soluções para que aquele problema não se repita numa próxima vez. Então, a gente não consegue consertar um motor com ele ligado. A gente precisa primeiro desligar, esperar a tempestade passar, para depois ir lá trocar a telha, trocar o motor, consertar o que tiver que consertar. Então hoje eu quero compartilhar com você 6 coisas que eu pessoalmente parei de fazer quando eu comecei a mergulhar nesse universo da neurociência. E olha que talvez essas coisas estejam drenando aí a sua energia, o seu potencial, e você nem está percebendo. Fica comigo que o que eu vou te falar aqui não é somente uma dica de produtividade ou uma receita de bolo para a vida, mas sim é biologia, é ciência e é sobre como o seu cérebro funciona e como você pode usar isso ao seu favor. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que eu parei de ouvir certos tipos de música no treino e no dia a dia. Sabe aquela playlist específica que você usa para treinar? Ou aquelas músicas que você coloca no som do carro no fim do dia? Pois é, eu costumava treinar ouvindo músicas super pesadas, agressivas, com letras raivosas. E enfim, tudo isso drenava muito a minha energia e eu nem percebia. Essas músicas de sofrência, aquelas que te deixam meio pra baixo, remoendo coisas. Qual que é o problema dessas músicas? Por mais que pareça inocente, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é apenas a letra de uma música para o que está acontecendo na realidade. Para ele, se você está ouvindo essa música que evoca raiva, tristeza profunda, você está literalmente alimentando o seu sistema límbico, que é a parte emocional do seu cérebro, com cortisol, que é o hormônio do estresse. E pior, você está modulando a sua dopamina de uma forma que te vicia nesse ciclo de emoções negativas. É como se você estivesse treinando para ser triste ou para ser irritada. Se você fosse um atleta de elite, você deixaria qualquer pessoa entrar no seu vestiário e gritar com você, te xingar, te colocar para baixo antes da prova mais importante da sua vida? Claro que não. Então por que você deixa qualquer frequência sonora ditar o seu estado emocional no treino, no trabalho ou até mesmo na hora de relaxar? Quando eu era mais nova, eu gostava muito de resenha, de sair, de festas, e todas essas festas que eu ia, eu tocava as mesmas músicas, né? Sertanejo, sertanejo, sertanejo. Eu ouço sertanejo ainda, eu gosto de sertanejo, mas o que acontece? Parece que sempre que eu ouvia essas músicas me remetia
a esses ambientes. Então era como se eu estivesse aqui no carro indo para o trabalho, 6 horas da manhã, eu coloco lá para ouvir uma sofrência e já me remete um bar, já me remete uma resenha, porque é nesses ambientes que a gente consome esse tipo de música. Então ativa no nosso cérebro um gatilho para isso. Uma coisa vai levando a outra. Às vezes quando a gente, nossa, mas que frescura, não posso ouvir sertanejo? Sim, mas a gente tem que drenar um pouco o que a gente absorve. Talvez mesclar com outros tipos de música, tentar acostumar seu ouvido, ou acostumar o seu cérebro a absorver outros tipos de frequência, porque a música ativa um sistema de recompensa no nosso cérebro. Se as letras são negativas, se a melodia te coloca para baixo, você está reforçando caminhos neurais de ruminação, de pensamentos repetitivos e negativos. E isso a longo prazo te deixa mais propenso à ansiedade e depressão. Hoje eu sou muito mais seletiva com que entra pelos meus ouvidos e é um filtro que faz toda a diferença, mudou muita coisa pra mim. A música não é apenas um entretenimento, mas é uma forma direta de transferência de energia. Como assim uma transferência de energia? Gente, tudo que nós ouvimos é frequência e vibração. Quando você se expõe a esses sons, ocorre um fenômeno físico chamado ressonância, que é onde as suas células e seu campo eletromagnético busca se alinhar a esse padrão externo. Então, músicas com frequências baixíssimas ou ritmos caóticos e desarmônicos podem atuar como ruídos no nosso sistema, drenando a nossa vitalidade e abaixando a nossa própria vibração. Então o que acontece? Quando você escolhe conscientemente sons melhores, com frequências mais harmônicas, você utiliza a música como uma ferramenta de ajuste. Então ela vai elevar a sua frequência interna e vai facilitar o seu estado de expansão da consciência e automaticamente a sua performance mental. Eu também parei de acompanhar certo tipos de influencer, de ficar rolando infinitas vezes naquela rede social. Eu me pegava muito acompanhando pessoas que só ficavam ostentando uma vida perfeita ou que viviam de polêmica, de briga, de drama, e eu ficava vendo pessoas desperdiçando dinheiro, tendo condições de investir numa terapia, mas não investe. Isso de certa forma é irritante. E aqui entra um conceito fascinante da neurociência: os nossos neurônios espelho. Nosso cérebro foi programado para imitar e aprender com o bando. É um mecanismo de sobrevivência lá dos nossos antepassados. Quando você está aqui atualmente consumindo conteúdo no Instagram, você está literalmente ensaiando ser aquela pessoa. Seu cérebro simula ações, as emoções e as reações daquela pessoa. Então, se o seu bando digital, que é as pessoas que você segue, que você dá atenção, são pessoas fúteis, ansiosas, que vivem de aparência, de conflito, adivinha como você vai se sentir? Você vai começar a espelhar isso, você vai se sentir inadequado, vai buscar a validação interna, vai ficar se comparando e vai se frustrar. O questionamento que eu faço é o seguinte: quem você está deixando alugar um triplex na sua cabeça todos os dias? Seus neurônios estão espelhando quem? Estão espelhando pessoas que te inspiram a crescer, a ser melhor, ou pessoas que te puxam para baixo, que te fazem sentir inveja, se sentir inadequada? Então eu fui lá e fiz uma limpa nas minhas redes sociais, comecei a seguir pessoas que realmente me agregam, que me ensinam alguma coisa, que me inspiram de verdade, e isso também fez muita diferença na minha saúde mental. Terceiro, parei de assistir certas coisas antes de dormir. Chega à noite, a gente tá morta de cansada. Aí você vai lá, pega seu celular, começa a assistir séries violentas, jornais com notícias pesadas, fica no rios até seu olhar dê, e aí quando você deita a cabeça no travesseiro para dormir, sua mente não para. Você fica pensando. O sono, gente, não começa quando você fecha o olho. Ele começa muito antes. É a famosa higiene do sono. A luz azul das telas que a gente assiste impede a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, você tem que cuidar também do que você assiste na TV antes de dormir, não é só no celular. Porque se você assiste coisas estressantes que te deixam em alerta, a nossa amígdala, que é o centro do medo, da emoção do nosso cérebro, entra em estado de alerta. Então, você vai dormir no modo sobrevivência, não de reparação. É como se você estivesse tentando dormir enquanto um alarme está tocando lá no seu ouvido sem parar. Seu corpo está ali, mas sua mente está super agitada, está em guerra. Então você não consegue ter um sono REM, que é o sono de qualidade. É a fase mais profunda do sono, onde a gente consolida as memórias de curto prazo, de longo prazo, e o cérebro vai fazendo uma faxina praticamente, ele vai limpando isso, preparando você para o dia seguinte. Outra pergunta que eu te falo: você deixaria parte da sua casa aberta para qualquer estranho entrar e fazer barulho, bagunça, te assustar antes de você dormir? Claro que não. Então você também não pode deixar que a tela faça isso.
com o seu sistema nervoso, sabe? Então hoje, antes de dormir, eu sempre tento ler um livro. Eu deixo um livro já na cabeceira da minha cama, porque me ajuda muito a pegar no sono. Porque quando a gente tá lendo, o nosso cérebro, ele vai entendendo que aquela é a hora de descansar. Porque a leitura, ela tende a ser mais lenta, não demanda tanta energia. Então, se você tá ali no quarto, você coloca uma luz quente, você já deixa o seu livro ali na cabeceira, mas você também tem que escolher um livro que seja calmo. Você não pode escolher um livro de história que conta sobre, sei lá, um monte de coisas agitadas, porque senão você vai dormir com o seu cérebro materializando aquelas imagens. Então, um livro de desenvolvimento pessoal mais leve, um livro de autoajuda também. Então, coisas, ou de espiritualidade, coisas que vai te acalmar, que vai colocar suas engrenagens para rodar de uma forma mais calma, mais tranquila. Então, para facilitar a sua vida, já deixa seu livrinho lá na cabeceira da sua cama. Organiza um abajur assim, ó, porque aí fica uma luz quente, fica um ambiente gostoso, seu cérebro já começa a se desligar, ele já vai começando a entender que é hora de dormir. Então, de duas uma, ou você vai dormir ou você vai ficar mais inteligente. Então, faça isso. Eu posso dizer que a qualidade do meu sono melhorou da água pro vinho. Outra coisa que eu parei de fazer, acredito que esse seja o quarto, né, que é parar de julgar demais os outros. Eu costumava gastar uma energia mental absurda, e o julgamento é um mecanismo de defesa do ego, tá? Você se torna menos empático, menos aberto ao novo e, ironicamente, muito mais crítico consigo mesmo. É como se você estivesse construindo muros ao invés de pontes. Você pode observar, quando você julga muito o comportamento de alguém, você tende a pensar que as pessoas também julgam o seu. E pode reparar também que é especificamente nessa coisa que você tem medo de ser julgado, que você tem medo que os outros pensem. Então, quanto mais você julga os outros, mais você se julga e mais você acha que você é julgado. E o pior, o quanto da sua capacidade de inovação, da sua criatividade, do seu foco, a gente perde porque estamos com a mente ocupadas demais, processando a vida de alguém na rede social que nem lembra que a gente existe, nem sabe que a gente existe. E essa energia pode ser usada para criar, para aprender, para construir a sua própria vida. E isso nos fecha para novas conexões neurais, para novas perspectivas. Hoje, quando eu me pego julgando, porque querendo ou não, é um comportamento humano, a gente tem que estar muito em alerta para se autocontrolar, eu sempre me pergunto o que que isso diz sobre mim. E aí eu tento direcionar essa energia para uma coisa mais produtiva. Outra coisa, já falando de coisas produtivas, a número 5, parei de negociar demais com a autossabotagem. Ah, meu Deus, a autossabotagem. Sabe aquela voz que surge na sua cabeça? Só mais 5 minutos na cama. Hoje eu mereço esse doce. A dieta começa segunda. Ah, essa tarefa é muito chata, vou deixar para fazer depois. Eu era a rainha de negociar com essas vozes. E eu sempre perdia, né? Eu parei de negociar porque eu entendi que o meu cérebro, no modo automático, sempre vai conseguir ganhar de mim. Então ele vai sempre ter um argumento, porque ele é muito mais rápido, mais forte, e o automático faz isso com a gente. É como se você tivesse um adulto de 30 anos tentando conversar com uma criança de 5 anos que quer aquele doce agora, naquele minuto. Quem você acha que vai ganhar essa discussão se você der corda? É claro que é criança, né? Então o questionamento é o seguinte, que você vai fazer para você mesma. Quem está no comando da sua vida? O adulto responsável que pensa no futuro ou a criança impulsiva que só quer aquele prazer imediato? A neurociência nos mostra que essa janela da decisão é muito curta. Então você tem que agir em 5 segundos. Se você não tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito, seu cérebro vai criar 1 milhão de desculpas para economizar energia e te manter na zona de conforto. E é aí que a autossabotagem vence de novo. Em 6º lugar, eu parei de deixar tudo para depois. Então, já que a gente tá falando em autossabotagem, já vamos linkar aqui para procrastinação. Sabe aquela famosa frase, depois eu vejo isso? Quantas vezes a gente já falou isso e quantas vezes o depois nunca chegou? A procrastinação é justamente isso. É a falta de gestão de tempo, gestão de emoção. O nosso cérebro evita certas tarefas porque elas geram um desconforto. É chato começar algo novo, é difícil enfrentar o que a gente não quer. E quando você diz depois eu vejo isso, você recebe um alívio imediato. E esse alívio libera uma pequena dose de dopamina. E você, sem perceber, vicia o seu cérebro em deixar as coisas para depois. Ele aprende que para aquela sensação boa de alívio, basta você empurrar a tarefa com a barriga. E aí a procrastinação vira um ciclo vicioso. E aí eu te pergunto, quantas versões incríveis de você mesma já morreram porque você não teve coragem de enfrentar 10 minutos de desconforto inicial?
social. Quantos projetos, sonhos, ideias que ficam na gaveta, naquela gaveta do depois que nunca chega. Existe um termo que se chama conflito de valência, que é a luta entre o prazer imediato de adiar e a recompensa futura de realizar. Uma estratégia poderosa é você quebrar essas tarefas em passos tão ridículos que o seu cérebro não vai conseguir detectar perigo nelas. Então, em vez de escrever um livro, você vai começar escrevendo um parágrafo. Em vez de fazer academia, você vai começar só colocando a roupa de treino. Esses pequenos passos enganam a nossa amígdala e te colocam em movimento. Olha, mudar esses hábitos não foi fácil. Não é sobre você ter uma força de vontade da Mulher Maravilha, é sobre você ter uma estratégia, um plano de ação. Entender que o nosso cérebro ele é uma máquina biológica e que responde a estímulos e que você tem o poder de escolher quais desses estímulos, quais dessas respostas você dá para ele. Então, se depois desse vídeo você me falar assim, Natália, eu quero começar a mudar minha vida hoje, eu te dou um conselho. Escolha uma dessas coisas que a gente conversou aqui. Não tenta fazer todos os 6 passos de uma vez, porque o seu cérebro vai odiar o gasto de energia. Ele vai se sentir sobrecarregado e vai te sabotar. Dessas 6 aqui, escolhe uma que você acha que é mais fácil hoje e me conta qual dessas 6 mais te machuca hoje, qual delas você sente que está mais presente na sua vida, te impedindo de avançar. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber sua opinião e a gente pode conversar mais sobre isso. E se você quer entender um pouco mais sobre como hackear a própria biologia para viver uma vida mais consciente, mais plena, mais alinhada com quem você realmente quer ser, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que a gente só está começando a desbravar essa máquina incrível que é o nosso cérebro. E lembre-se, seu cérebro aprende o que você repete. Escolha bem suas repetições. Você é um co-criador. Seja consciente.